Olá, eu sou o Luiz Spinelli e eu trago para vocês mais uma videoaula que vai abordar um assunto de cunho técnico. Algo que eu considero relevante e importante para a nossa área, que é a área da segurança do trabalho. Neste vídeo aqui, o tema vai ser normas técnicas, com foco nos trabalhos em altura. Eu não sei se você que está me assistindo tem consciência disso, mas são muitas as normas que se relacionam com o trabalho em altura. Então eu vou relacionar ao longo do vídeo 17 normas técnicas vigentes que têm relação com esse tema principal, que é trabalho em altura. Destas 17 normas, 3 estão em processo de revisão. Ou seja, estão passando por um processo de atualização, e aí entre 2023 e 2024 nós vamos ter aí alguns textos novos, atualizados. Além de listar essas 17 normas técnicas, além de fazer comentários a respeito do trabalho de revisão de 3 delas, que está acontecendo nesse momento, eu também quero fazer comentários a respeito de 2 projetos de norma, ou seja, né, de 2 futuras normas técnicas que estão sendo produzidas nesse momento. Este tema ele faz parte de uma coleção de vídeos que envolve empresas patrocinadoras. Quem está patrocinando este vídeo aqui é a Ranger SMS, que é uma empresa que tem sido parceira em algumas iniciativas recentes minhas. Foram eles que patrocinaram o último vídeo que eu publiquei no meu canal, no YouTube, que aborda as alterações do novo texto da NR33, que vai entrar em vigor agora em outubro. E eles também foram co-patrocinadores no manual sobre ancoragens que eu disponibilizei para o mercado no começo desse ano. Para quem não conhece a Ranger, é uma empresa que está localizada no Nordeste brasileiro. A sede deles fica em Pernambuco, em Recife. E eles oferecem uma diversidade de produtos e serviços. Então eles vendem equipamentos, eles fazem a locação de equipamentos, prestam serviços para o mercado industrial, também oferecem uma linha de cursos na área de segurança do trabalho. Tá? Então, para quem não conhece a Ranger, eu coloquei aqui na descrição do vídeo o endereço do site deles, e eu recomendo que você entre lá e vá conhecer os serviços e produtos que eles oferecem. Okay? Mesmo que você não esteja precisando agora, mas se você é da região, eu diria que por uma questão estratégica, entra lá e vai saber o que eles têm para oferecer, né? E veja o que eles têm, o que atende às suas necessidades. Nós estamos tratando naquilo que nós chamamos de normas técnicas. E o que é isso? Vamos começar relembrando o que significa a palavra norma. Um conjunto de regras, de requisitos, que visa padronizar, né, que determina uma qualidade mínima para um procedimento, um produto, um equipamento, um serviço, certo? E as tais normas técnicas que nós vamos tratar nesse vídeo, né, que estão que tem como tema central a segurança do trabalho, elas são fruto de um trabalho de um grupo de pessoas, elas são fruto do consenso. O que eu quero dizer com isso? Significa que uma comissão de estudos, que é o tal grupo de trabalho, né, formado por representantes de todos os segmentos do mercado que tem interesse sobre o tema da norma. Eles juntos, eles vão pesquisar, estudar, né, vão debater, vão elaborar o texto e o resultado final surge em função do consenso desse grupo. Ou seja, o resultado final vem da concordância de todos os envolvidos. Eventualmente, isso é óbvio, né? As pessoas de um grupo podem não concordar sobre determinada abordagem, sobre determinada exigência, né? E nesses casos, nas comissões de estudo, e essas controvérsias, a falta de unanimidade, ela é resolvida através da votação. Então, o que a maioria decidir é o que vai ser inserido e vai fazer parte do texto daquela norma. Então, acaba sendo um produto que surge do consenso desse grupo. A participação é democrática. Então, nesses grupos de trabalho, chamados de comissões de estudo, qualquer interessado sobre o tema
Quer dizer, ou seja, o representante de qualquer segmento do mercado que tem interesse sobre aquele assunto pode participar. Eu diria que hoje a coisa ainda está mais democrática ainda, porque até um passado recente, antes da Covid, as reuniões aconteciam de forma presencial. Então, por exemplo, se você tinha uma comissão de estudos acontecendo em São Paulo ou acontecendo no Rio de Janeiro, né, se qualquer interessado de outra parte do Brasil, outra região do Brasil, norte, nordeste, sul, tinha que se deslocar, quer dizer, tinha que viajar, né, custear as despesas dessa viagem para poder estar presente e participar das reuniões desse grupo de trabalho. Hoje, né, o que eu acho que torna mais democrático é o fato dessas reuniões acontecerem de forma online. Né? Então, pessoas de qualquer parte do Brasil hoje têm condições de, tendo acesso à internet, tendo acesso a um computador, um smartphone, poder participar dessas comissões de estudos. E aí, com base em tudo que já foi comentado, talvez alguns possam ponderar assim, tá, legal, bacana, então a participação nas comissões de estudos elas são abertas aos interessados, né? Existe aí um regime democrático na elaboração das normas, mas a gente tem que considerar que ainda assim é um grupo de pessoas, um grupo limitado de pessoas que está produzindo algo que pode ter um grande impacto sobre determinado segmento do mercado. Bom, talvez para abrandar um pouco uma preocupação como essa, vale comentar que no processo de produção de uma norma, você tem um momento em que aquela comissão de estudos entender que aquela fase de produção, né, de um texto que seja muito próximo da redação final. Né? Então, assim, eles entendem que tudo aquilo que devia ser debatido, tudo aquilo que devia ser considerado, tudo aquilo que foi pesquisado, né, gerou um texto que está muito próximo do final. Aí a fase seguinte é a da consulta pública. Então é o momento em que a ABNT disponibiliza o texto de forma aberta, livre, para o mercado. E aí qualquer profissional do mercado de trabalho que tem interesse sobre o tema daquela norma, ele pode acessar essa redação, esse texto, analisar e dar as contribuições. Então ele pode indicar necessidades de correções, inserções de tópicos que não tinham sido abordados. Né? Então, e aí esse texto então vai ficar aberto para avaliação do mercado durante um período de tempo. Encerrado esse período, aí atribuição da comissão de estudos analisar todos os retornos que foram obtidos nesse período de consulta pública. Óbvio que não é porque alguém tentou contribuir com alguma crítica, sugestão, algum apontamento específico que isso vai ser aproveitado. Né? Mas é atribuição da comissão de estudos considerar todos esses apontamentos e avaliar se eles procedem ou não. Se são sugestões, indicações que podem ou não ser aproveitadas, né? E com base nisso vai se chegar então à redação final dessa norma. Né? E após um trabalho que aí cabe à ABNT, né, que é a revisão final, essa norma ela é publicada e torna-se vigente. Assim como acontece em outros países, aqui no Brasil nós temos uma organização que centraliza o trabalho de produção dessas normas, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A ABNT é uma empresa privada, ou seja, ela não pertence ao governo, é uma empresa sem fins lucrativos que existe para ajudar a sociedade a criar normas para aquilo que a sociedade entende ser necessário. Como é uma empresa privada, né, ela não tem poder público, ela não tem, então, ou seja, tudo que ela produz são normas de referência. Né? Ela não tem como impor essas normas para nenhum segmento do mercado. É óbvio que uma norma técnica produzida através da ABNT, o peso dela, ou a importância, a relevância dela no mercado, ela pode variar. Por exemplo, embora uma norma disponibilizada pela ABNT ela seja apenas uma norma de referência, ela pode se tornar obrigatória se assim o poder público o quiser.
Então, qualquer instância governamental, seja municipal, estadual ou federal, pode, né, num texto de lei, numa norma regulamentadora, né, referenciar uma determinada norma técnica e dizer, olha, aqui nós obrigamos, além do que está aqui, que essa ou aquelas normas sejam vigentes, sejam obedecidas. Aí sim, uma norma técnica pode se tornar de uso obrigatório. Né? Uma outra situação que torna também uma norma muito relevante para o mercado é quando ela é envolvida num processo de certificação. Então, uma empresa tem um produto, tem um serviço, né, para qual existe uma norma, e ela quer comprovar que o produto ou serviço dela está em conformidade com essa norma, ela pode usar de uma certificação. O que é uma certificação? Uma certificação é um atestado, é uma prova, né, de que determinado produto ou serviço ele obedece a algum padrão de qualidade. Né? No caso, ele atende a requisitos de uma determinada norma. Ok? E a maneira que ele tem de provar para o mercado que ele está em conformidade com essa norma é através de um processo de certificação, em que o produto ou serviço dele é avaliado, né, e se comprovado que, de fato, aquele produto ou serviço está em conformidade com determinada norma, então ele recebe lá o selo, né, a certificação que comprova que realmente ele tem lá, ele atende aquele padrão de qualidade estipulado em norma. A parte técnica da ABNT, ela é organizada em comitês técnicos. Então ela tem lá uma primeira divisão, né, são 3 grupos, né, e um grupo que nos interessa, que tem relevância aqui para o tema desse vídeo, é o que agrupa uma grande quantidade de comitês que são chamados de comitês brasileiros. Né? Usa-se muito a sigla CB, de Comitê Brasileiro. É uma lista grande de comitês, e esses comitês eles agrupam tipos de equipamentos ou tipos de atividade. Então existe ali uma causa para essa separação. Então cada comitê brasileiro vai cuidar lá de um determinado segmento de produto ou de atividade. Considerando o tema deste vídeo, né, como eu falei, eu vou listar aqui 17 normas técnicas que hoje estão em vigência aqui no Brasil. Dessas 17 normas, 2 delas estão sob a responsabilidade do CB17, que trata da área têxtil e de vestuário. A maior parte das normas que eu vou listar, elas estão sob a responsabilidade do CB32, que é o Comitê Brasileiro que trata das normas técnicas sobre equipamentos de proteção individual. E nós também vamos ter outras 2 normas que estão sob a responsabilidade do CB99, que é de qualificação e certificação, que são normas que tratam da qualificação e certificação profissional. E para apresentar essa lista de normas técnicas que tem relação com o trabalho em altura, eu vou dividi-las então por comitês brasileiros. Tá? Eu vou começar pelo CB17 e a gente vai seguindo na ordem. Comitê Brasileiro número 17, ou simplesmente CB17. É o comitê brasileiro que trata dos testes e do vestuário. E nesse comitê brasileiro nós temos 2 normas que têm relevância para o tema do nosso vídeo. São 2 normas técnicas que tratam dos requisitos de qualidade, das características técnicas e das metodologias de ensaio de cordas, cujas aplicações são a segurança de trabalhadores, acesso por cordas e resgate. Essas 2 normas, o que elas têm em comum é tratar de um tipo de corda que se constitui de 2 partes, que é alma e capa. A alma é um conjunto de fios, de filamentos, que juntos vão formar a maior parte da resistência dessa corda, né? E sobre esta alma, aí há uma trama com outro conjunto de fios, de filamentos, que é chamado de capa. Bom, quais são essas normas? A primeira delas, e é o que eu vou dar destaque aqui, é a NBR, aí eu abro um parênteses. NBR é uma abreviatura de norma brasileira, então é a NBR 15986, cujo título da norma é cordas de alma e capa de baixo coeficiente de alongamento para acesso por cordas. E a segunda é a NBR número 16962,
cujo título é Cordas Auxiliares. Como eu falei, o que elas têm em comum é serem cordas de capa e alma. O que as difere é que a de cordas auxiliares, você está tratando de cordas de pequeno diâmetro, que aqui no Brasil costuma se chamar de cordins ou de cordeletes, que são usados para algumas aplicações bem específicas, tá? Só para fazer vocês entenderem, uma delas, que é algo muito popular, é usar essas pequenas cordas para a confecção de nós blocantes, como o Prusik, ou também se pronuncia no Brasil Prusik ou Prusik, tá? Que é um nó blocante. Ele funciona como um trava-quedas. Como eu falei, eu quero dar um destaque para a primeira das normas que eu mencionei, que é a NBR 15986. Essa já vai tratar das cordas que tem que apresentar uma resistência maior, né? Elas são testadas para suportar o impacto de quedas, sucessivas quedas. Elas são avaliadas quanto à sua elasticidade, o seu alongamento e a sua capacidade de absorção de energia. Porque são duas características fundamentais para uma corda de segurança. Para uma corda onde se prevê, mesmo que acidentalmente, que ela precise amparar a queda de uma pessoa. O que é? Primeiro, resistência. Mas resistência à solicitação dinâmica. O que eu quero dizer com isso? Ela comprovadamente resiste ao impacto de uma queda. Existe algo que é muito comum, normalmente quando a gente pensa em cordas, até por causa daquele antigo padrão NR18, a resistência estática, ou seja, você é colocado numa máquina de tração e lentamente essa corda vai sendo tracionada até que ela rompa. E aí você descobre lá qual é a força máxima que ela consegue suportar. Isso é importante? É. Mas o que é mais relevante para nós quando a gente pensa numa corda que vai amparar a queda de alguém? Não é o quanto ela aguenta de uma tração lenta. É como é que ela se comporta, como é a reação dela diante do impacto no momento em que ela retém a queda de uma massa, em que você tem uma enorme força aplicada a uma fração de segundos. Então isso para nós é mais relevante do que saber quanto que uma corda aguenta quando tracionada lentamente. Tá? Uma outra característica importante, fundamental para uma corda que seja projetada, que é fabricada e é vendida para uso por pessoas e que se prevê eventualmente a retenção de uma queda, o que é? A capacidade de absorção de energia cinética. E isso tem muito a ver com a elasticidade dela. Então, qual é o alongamento, qual é a elasticidade, né? E aí se faz um teste, então com uma massa de 100 quilos, gerando uma queda, vai se medir qual é a força produzida na retenção dessa queda. Ou seja, quanto que naquelas condições, quer dizer, ou seja, em situações equivalentes aos testes feitos no laboratório, quanto de força vai gerar sobre o corpo do trabalhador e sobre o ponto de ancoragem. Isso é fundamental. E é algo que aquele antigo padrão NR18 nunca teve. O máximo que você teria de informação é o quanto a corda resiste à tração, a um teste estático. Isso para nós não basta. Como esse assunto é de extrema importância e o mercado é muito carente de informações a respeito disso, e a gente vê isso pelas redes sociais, eu vou dar algumas dicas. Então, eu mesmo produzi alguns, estou falando no plural, alguns materiais de estudos. Eu tenho no meu canal, no YouTube, né, neste meu canal, eu tenho um vídeo produzido em 2015 que dá algumas informações básicas sobre cordas de segurança. Tá? Ele tem algum grau de desatualização, porque é de 2015, mas ainda é bastante útil. Muito bem. Em 2017, eu produzi um material didático, um resumo didático da norma 15986. Lá eu também comento sobre a NR18, porque era inevitável, né? Mas assim, eu faço uma abordagem crítica, tá? A respeito do padrão NR18. E a maior parte do material, ele é um resumo do que é a norma 15986. Tá? Em 2019, eu produzi um manual sobre cordas de segurança, com foco na 15866, numa publicação patrocinada pela Plasmod. Tá? E o ano passado, 2021, por encomenda de um outro fabricante, que é a Casa das Cordas, eu fiz algo que realmente é o material mais atualizado que eu tenho neste momento sobre cordas. Todo esse material para ler, ele está todo disponível no meu site. Tá?
O da Animaseg, na verdade você vai fazer o download pelo site deles, mas a partir do meu site você tem o link para a página deles onde você pode fazer o download. Então a partir da minha página você acaba tendo acesso a todos os materiais que eu mencionei. E esses materiais são de acesso livre e gratuito. Então assim, a minha recomendação, não deixa de acessar esse material e de dar uma estudada, tá? Porque o mercado tem se mostrado muito carente com relação a isso. Ainda tem gente achando que existem cordas certificadas no Brasil e nós não temos, ok? E não sabe diferenciar um tipo de corda da outra, tá? Então investe um tempo para o seu aprimoramento profissional. Comitê Brasileiro número 32, ou CB32. É o comitê brasileiro que inclui todas as normas técnicas que têm a ver com equipamentos de proteção individual. E a maior parte das normas que eu vou abordar aqui nesse vídeo tem relação com o CB32. E eu vou começar por uma norma técnica, que é a NBR número 8221, cujo título é Capacetes de Segurança para Uso Ocupacional. E eu sei que para alguns talvez isso soe meio estranho, né? Mas peraí, o tema central não é trabalho em altura, né? Agora vai querer incluir capacete nesse assunto como um tema relacionado? Pois é, mas tem sim. Eu vou começar com uma ressalva. Não existe na norma, isso não está na norma técnica de capacetes, nem em norma regulamentadora, a indicação de um capacete específico para trabalho em altura. Ok? Não tem. O que acontece é o seguinte, quando a gente considera o risco de queda, o risco de uma queda livre, surgem algumas necessidades, né? Necessidades técnicas, para as quais a gente tem uma solução tecnológica. Qual é a principal delas? Bom, uma pessoa em queda livre, ela pode cair girando o corpo. Ela pode eventualmente bater numa estrutura antes de ter a queda amparada. E nessa situação é muito fácil você perder o capacete antes de terminar a queda. Então um capacete sem jugular ou com uma jugular simples é muito provável, quer dizer, sem jugular com certeza, tá? Você caiu, girou o corpo, o capacete para um lado e você para o outro. Se tiver uma jugular simples, depende de como você vai bater numa estrutura, pode ser que o capacete até se mantenha, mas qualquer pequeno toque na parte de trás do capacete, ele vai sair da cabeça. E aí o usuário, né, o trabalhador, vai terminar a queda sem proteção para a cabeça. Tá? Olha o quanto isso é perigoso. Então, existe um conjunto de necessidades e para essas necessidades você tem ali algumas soluções tecnológicas para atendê-las. Eu vou aqui, como não é uma aula sobre capacetes, o que eu vou destacar é o seguinte, qual é a principal? É o recurso que garanta que o capacete esteja preso à cabeça, fixo à cabeça, de uma forma que o usuário não vá perdê-lo, mesmo numa queda livre, com o corpo girando ou eventualmente batendo numa estrutura. E aí normalmente são jugulares, são sistemas jugulares com 3 ou 4 pontos. É algo que não importa de como você bata a cabeça ou bata o capacete, ele vai se manter preso à cabeça, garantindo que você vai terminar a queda com a cabeça protegida. Ok? Então tá. Existem algumas outras características que a gente chama atenção, a questão de não ter aba, mas eu não quero entrar em pormenores aqui. Eu vou dar uma dica, eu vou dar algumas dicas para vocês, vídeos e literatura, em que vocês possam estudar um pouco sobre isso. Né? E aí eu faço uma observação. Esse é um dos muitos assuntos na segurança do trabalho que é negligenciado. É um daquilo que fala assim, capacete de segurança, o que tem para saber sobre capacete de segurança? Capacete de segurança é um negócio que você bota na cabeça para proteger a cabeça e que tem a TCA. É isso, né? Pois não é. Porque a gente tem uma variedade grande de situações de trabalho. Isso demanda necessidades diferentes. E a gente tem modelos de capacetes diferentes, com recursos diferentes para atender essas necessidades. Então, como tudo na nossa área, é muito técnico. Mas eu percebo no mercado que as pessoas entendem que elas não têm muita expectativa, ou elas não entendem a necessidade de aprender muito sobre isso. Tá? Mas não vou então me prolongar aqui sobre tipos de capacete e tal, mas há necessidades que precisam ser atendidas quando você fala do risco de queda. Ok? Muito bem.
Um destaque que eu posso dar para essa norma técnica, a NBR 8221, é ela nos apresentar um problema, né, um problema para o qual já deu uma solução, já deram uma solução, mas a solução ainda não foi aplicada. Para vocês entenderem o problema, eu preciso trazer aí um rápido histórico, tá? Eu acho que foi no ano de 2007, acho que foi no ano de 2007, que o Ministério do Trabalho firma convênio com o Inmetro para a avaliação e certificação de alguns dos EPIs que são fabricados e usados aqui no Brasil. Isso inclui capacetes e os equipamentos de proteção contra queda, entre alguns outros. Tá? Mas então eu vou destacar aqui, dentro do nosso contexto, né, aquilo que é mais relevante para nós, vamos destacar então o capacete e os equipamentos que envolvem proteção contra queda de altura. Em 2010, são publicadas uma série de normas novas a respeito dos EPIs, então teve grandes e importantes mudanças a respeito de muitos equipamentos de proteção contra queda, ok? Com exceção do de capacete. Então, o de capacete é uma norma de 2003. Tá? Então, a norma não mudou, mas o processo de avaliação e certificação, sim. Né? Foi tirado das mãos do Ministério do Trabalho, quem fazia os testes era a Fundacentro, né? E a Fundacentro então emitia o laudo e o Ministério do Trabalho emitia o CA. Né? Então, a partir, agora eu não lembro exatamente em que ano, o processo de certificação de capacete passou a ser assim. O capacete era, com base na norma de 2003, ele era avaliado e certificado pelo sistema Inmetro, né? E uma vez certificado pelo sistema Inmetro, o Ministério do Trabalho emitiu o CA para esse capacete. Muito bem. Bom, com o sistema, com o Inmetro envolvido, o processo era mais ou menos assim. Tudo tem como partida a norma técnica, como eu já falei, ok? A NBR 8221 da Associação Brasileira de Normas, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Ok. Com relação ao Inmetro, ele tinha um processo interno também. Então, assim, com base na norma técnica, ele produzia um documento interno onde ele criava, ele regulamentava esse processo de avaliação e certificação dos capacetes. Tá? Eu não sei se quem está me assistindo, se você que está me assistindo agora sabe, mas quando a gente fala certificação Inmetro, não é bem o Inmetro que vai realizar, que vai colher a amostra, fazer a avaliação e emitir a documentação. Tá? Por isso que a gente fala sistema Inmetro. Porque o Inmetro, sim, é aquele que vai regulamentar todo esse processo, é quem determina as regras de todo esse processo, né, de quem fiscaliza, né, faz a gestão desse processo, mas ele envolve empresas, ele envolve outras instituições. Então ele tem empresas privadas que se credenciam para atuarem como organismo de certificação de produtos, ou laboratórios também, que vão buscar a acreditação do Inmetro para poderem fazer parte desse sistema. Então, o organismo de certificação de produtos, né, e os laboratórios acreditados pelo Inmetro, eles eram responsáveis, então, por coletar as amostras, avaliá-las segundo a norma técnica, né, e depois emitir a documentação de certificação se o produto se mostrou em conformidade com a norma. Tá? Muito bem. O que aconteceu é que em 2015, e não foi só com capacete que isso aconteceu, em 2015 foi publicada uma nova versão da norma de capacetes, e com várias mudanças, e mudanças importantes com relação à versão anterior. Tá? Mas o Inmetro não fez a lição dele, não fez a lição de casa. Porque ele teria que adequar a documentação dele, ou seja, existe um documento chamado de RAC, Regulamento de Avaliação de Conformidade, que é o tal documento interno, né, que vai regulamentar como é que vai ser esse processo de avaliação e certificação do capacete. Então, após a publicação da nova versão, da nova redação da norma técnica, o Inmetro deveria, então, ter atualizado o processo dele, né, para começar a avaliar e certificar os capacetes já com base na norma, no texto de 2015. Mas ele não fez. E não foi só com capacete que isso aconteceu, não, tá? Pra vocês terem o tamanho do problema, nós estamos no ano de 2022. Fazem 7 anos. E já houve outras mudanças na norma, tá? Mas
a publicação, a primeira publicação de uma redação nova da norma técnica de capacetes aconteceu em 2015. Nós estamos em 2022 e o Inmetro não fez a parte dele. Então os capacetes continuam ainda sendo avaliados, certificados pela norma técnica de 2003. Então este é o problema. Bom, como eu falei, foi dada uma solução, mas essa solução ainda não foi aplicada. Qual foi? É devolver parte desse processo para o Ministério do Trabalho. Então, essa parte, pelo que eu soube, eu não sei se de forma transitória ou permanente, mas o sistema Inmetro ainda vai se manter envolvido no processo. Então, aqueles organismos, né, que fazem parte do sistema Inmetro, então os organismos de certificação de produtos, os laboratórios acreditados pelo Inmetro, eles continuam ainda sob o controle do Inmetro. Tá? Porém, as regras, né, a regulamentação desse processo de avaliação e certificação vai deixar de ser feita pelo Inmetro e vai passar a ser feito pelo Ministério do Trabalho. A entrada em vigor desta mudança só vai acontecer no final de 2023. Por isso que eu falei que foi dada uma solução, mas ela ainda vai demorar um pouco a ser aplicada. Tá? Então, até lá, nós ainda vamos ter os capacetes sendo avaliados e certificados por uma norma defasada de 2003. Bom, para quem se interessa em aprender mais, né, sobre as normas técnicas, eu falei no plural, normas técnicas, porque eu tenho a oferecer para vocês, tanto na forma de vídeo quanto na forma de texto, a comparação das duas versões das normas. Já que uma ainda está em vigor, apesar de defasada, e a outra já existe há muitos anos, mas ainda não está sendo aplicada, mas ela existe há muitos anos, então na forma de texto ou na forma de audiovisual, eu apresento as duas versões de normas de capacete. A de 2003, quer dizer, comparo a de 2003 com a de 2015. Tá? Onde é que você vai encontrar esse material? Bom, aqui no canal, eu fiz uma sequência de videoaulas, são 3 videoaulas. Olha, é 1h e 40 minutos de aula sobre capacetes. E se alguém acha que isso é demais, as pessoas do meu círculo de relacionamento que sabem mais sobre o assunto, ainda me apontaram que faltou eu dizer umas 2 ou 3 coisas. Falou, olha, você esqueceu de falar isso, esqueceu de falar aquilo outro. Tá? Porque o assunto é técnico, é muito técnico. Um documento, para quem quer um material de leitura, eu produzi, por encomenda da Animaseg, uma versão comentada, ilustrada, né, sobre as duas versões de normas de capacetes. Então eu faço nesse instrumento, que assim, é de uma leitura rápida, ele é muito ilustrado, né? Eu ilustro como é que são feitos os principais ensaios dos capacetes, e faço algumas comparações entre essa versão antiga da norma de 2003 com o que foi produzido de novo em 2015. Fazendo parte do CB32, nós temos uma norma técnica, a NBR 14751, que trata das cadeiras suspensas manuais. O que são? São aquele balancinho, tipo cadeira, ou alguns chamam de cadeirinha. Eu não vou comentar nada dessa norma agora, eu não consigo comentar todas as normas nesse vídeo, senão ele ficaria extenso, longo demais. Tá? Mas eu achei importante informar, né, trazer essa informação para vocês, que existe uma norma técnica sobre esse tipo de dispositivo. São as cadeiras suspensas. Eu vou, nos comentários agora, eu vou reunir 2 normas técnicas que fazem parte do CB32, ambas abordando um tipo de dispositivo que a gente conhece como trava-queda deslizante. E o que é um trava-queda deslizante? É um dispositivo, né, que ele se movimenta por uma guia. Essa guia pode ser uma corda, um cabo de aço, um trilho, né, que em tese ele acompanha o movimento do usuário sem que o usuário precise acioná-lo. Então ele vai acompanhar a subida ou descida de um usuário por uma escada, por uma estrutura. Caso a queda aconteça, aí ele vai travar e vai amparar a queda do trabalhador. Ok? Muito bem. Então ambas as normas abordam trava-quedas deslizantes.
O que tem de diferente nelas, né, para serem duas normas? É porque elas separam o trabalho deslizante entre o que se considera como linhas de vida, linhas de segurança, flexíveis e linhas rígidas. E aí acho que vale uma observação. Conceituar o conceito de flexível e rígido, no caso dos travaquedas e das linhas verticais, é diferente do que é, por exemplo, as linhas horizontais. Tá? Linha horizontal o que é? Uma linha flexível é aquela que, uma vez que você deposite força, ela vai sair da posição original. Né? Isso chama deflexão. Então ela tem uma deflexão. Enquanto que a linha rígida não tem essa deflexão. Tá certo? Bom, isso é intuitivo, né? Isso é fácil de entender. Isso não vale para as linhas verticais dos travaquedas deslizantes. Aí qual é a diferença? O que se considera como linha flexível é aquela que ela é fixada na parte superior, tem que ser, né? Porque senão ela não vai funcionar com proteção contra quedas. Né? Porém, não há nada que impeça a movimentação lateral dela. Quer dizer, ela não está presa na parte inferior, por isso ela pode se movimentar horizontalmente, né? Em balanço, em pêndulo. Tá? Então, isso é considerado uma linha flexível, no caso da vertical para travaquedas deslizantes. Tá? A norma que trata do travaqueda deslizante em linha flexível é NBR 14626. Aí nós temos a segunda norma, que é a NBR 14627, que trata dos travaquedas deslizantes em linha rígida. E aí qual é o conceito então de linha rígida? É uma instalação que não permita essa movimentação lateral. Pode ser um cabo de aço. Quer dizer, não quer dizer que vai ser totalmente rígido, né? Porque um cabo de aço, a instalação de um cabo de aço não vai ser. Certo? Mesmo que você bote um pouco de tensão na instalação, quer dizer, óbvio que neste caso, se você não pode permitir que ele tenha esse tipo de movimento, além de ser fixado na parte superior, tem que ser fixado na parte inferior também, tá certo? E mesmo que você coloque um pouco de tensão nessa instalação, obviamente um cabo de aço não é totalmente rígido, tá? Mas só o fato de você limitar esse tipo de movimentação, então, o classifica como uma linha rígida. A 14627 também vai considerar uma outra solução de guia para os travaquedas, que são trilhos. Aí os trilhos sim, né? Os trilhos vão oferecer uma rigidez maior, né, se comparado com cabo de aço. Aí temos algo para destacar. A 14627 é uma norma que ela não acompanhou as últimas revisões dos outros equipamentos de proteção contra a queda de altura, que eu vou mencionar aí na sequência. Tá? A 14627 ela está em revisão neste momento. Agora ela está sendo revisada. Porque a versão europeia dessa norma, quer dizer, ou seja, a norma europeia no qual nos baseamos para criar a nossa 14627, ela lá na Europa ela foi suspensa. E os europeus suspenderam porque, depois de um histórico de acidentes, eles perceberam que tinha que haver mudanças nessa norma. Em particular, nos métodos de ensaio. Porque eles perceberam que, dependendo de como o usuário ele cai, ele pode acabar não acionando o travamento do dispositivo, do trava-quedas. Tá? Então eles perceberam que agora você tem que pensar no projeto e no método de ensaios desse projeto para garantir que em situações diferentes de queda, garantidamente ele funcione. A versão europeia ela foi suspensa. Tá? A 14627 aqui no Brasil não, ela ainda está vigente, então ela ainda pode ser usada para avaliação e certificação dos travaquedas deslizantes em linha rígida, ok? Mas ela está em processo de revisão, com base nas mudanças que estão sendo feitas também na Europa, tá? E aí no próximo ano, em 2023, ou no mais tardar em 2024, a gente vai ter aí uma nova redação disponível, né? Já inclusive acompanhando as mudanças que estão acontecendo ou que aconteceram na Europa. Para quem se dispõe a estudar um pouco sobre essas duas normas, eu tenho duas dicas, dois materiais que eu produzi, didáticos, que abordam travaquedas deslizantes. Eu tenho um vídeo já um pouquinho antigo, um vídeo produzido em 2014, mas para quem não tem muita familiaridade com esses equipamentos, eu acho que é legal
assistir, né? Porque eu manipulo o equipamento, eu mostro como é que é o mecanismo dele, como é que ele funciona, né? Enfatiza essa diferença entre modelos para cordas e modelos para cabos de aço. Então acho que vale a pena tirar alguns minutos para assistir essa videoaula, tá? Isso tá, então, no meu canal no YouTube, neste canal. E aí, como material literário, eu produzi por encomenda da Animaseg um resumo didático das duas normas, né, a 14626 e a 14627. Pelo site da Animaseg também o acesso é livre e gratuito, né? Bastou clicar lá, faz o download e você tem o material no seu computador para estudo. Ok? Bom, dentro dessa coleção de normas comentadas, esse resumo didático das normas técnicas, tem a que eu fiz sobre a NBR 14628, que trata de travaquedas retráteis. E lá você vai encontrar, então, um caderno que está intitulado Travaqueda Retrátil, né, que vai abordar uma parte, uma seleção de informações que foram extraídas da 14628. Mais uma vez, eu vou agrupar duas normas técnicas no mesmo conjunto de comentários, tá? Porque os dois se relacionam e os dois, na verdade, acabam compondo um equipamento que é o mais popular, né? Junto com o cinturão de segurança, quando a gente fala de EPIs para proteção contra a queda de altura, né? Quais são as normas? É a NBR 14629, que trata dos absorvedores de energia, e a NBR 15834, que trata dos talabates de retenção de queda. Esses dois componentes formam, então, como eu falei, um dos equipamentos mais populares no trabalho em altura, que é o talabate de retenção de quedas com absorvedor de energia. Esse equipamento, quando ele é enviado para ensaios, né, em busca da certificação, ele vai para o laboratório e é lógico que esse mesmo equipamento vai passar por uma série de ensaios, uma série de testes. E o laboratório que está ensaiando esse equipamento, ele tem que considerar as duas normas. Então, se é um talabate de retenção de quedas com absorvedor de energia, ele vai ter que considerar os requisitos, os métodos de ensaio que são determinados pela 14629 e pela 15834. O talabate de retenção de quedas, né? Ele, junto com o ponto de ancoragem e o cinturão de segurança, faz, tá certo? Esse conjunto, ancoragem, o elemento de ligação, que no caso aqui é o talabate de retenção de quedas, e o cinturão de segurança vão dar proteção e controlar a queda desse trabalhador, caso ela aconteça. Como eu aqui não vou conseguir dar maiores explicações, para explicar onde é que estão os equívocos, os erros, né, nessas controvérsias a respeito de talabarte e até alguns outros equipamentos, fica como dica o seguinte. Eu tenho um vídeo no YouTube, neste canal aqui, onde eu falo sobre talabates. Eu produzi, né, entre aquele conjunto de obras que eu fiz para a Animaseg, existe lá um caderno que trata do conjunto talabate de retenção de quedas e com absorvedor de energia. Tá? Então ali naquele material eu faço um resumo comentando os conteúdos das duas normas, a 14629 e a 15834. Okay? Eu tenho a primeira obra de maior importância que eu produzi e disponibilizei para o mercado brasileiro foi um pequeno e-book chamado 100 quilos. Né? E ali traz bastante informações a respeito disso, né? A respeito dos equipamentos e dos sistemas de retenção de queda. E o penúltimo vídeo que eu disponibilizei aqui no canal, ele trata exatamente dessa relação de energia, forças. Então eu vou explicar de forma teórica qual é essa relação que a gente tem entre a tal energia cinética e as forças produzidas, né? E quais são essas forças que se apresentam na dinâmica de uma queda, de uma retenção de queda. Tá? Então são materiais... Ali eu trago o básico e o fundamental para quem trabalha com o tema trabalho em altura. NBR 15835 é a norma técnica que trata do
cinturão de segurança tipo abdominal e talabarte de segurança para posicionamento e restrição. Esse tipo de equipamento, bom, eu que estou há mais de 20 anos no mercado, lá no comecinho de carreira, nos primeiros anos, quando eu comecei a atuar nessa área da segurança do trabalho, eu lembro que eu vi algumas vezes, quer dizer, não era incomum, trabalhadores usando um mero cinto abdominal e o talabarte, que deveria ser só de posicionamento, mas era usado como equipamento de retenção de queda, né, protegendo trabalhadores que tinham risco de queda, inclusive locais muito altos. E também não era incomum que esse cinto abdominal fosse de couro, né, e que o talabarte fosse de fibras naturais, como sisal, cânhamo, ou alguma coisa, ou coisa por aí, ou mesmo fibras sintéticas como polipropileno. Felizmente isso mudou, né? Faz muito tempo que eu não flagro alguém usando esse tipo de equipamento dessa forma. Esse conjunto, o cinturão de segurança abdominal, tipo abdominal, né, e o talabarte de posicionamento e restrição, eles ainda são necessários. Obviamente que eles só podem ser usados para situações em que não há o risco de queda. Como exceção, sim, um cinturão tipo abdominal e um talabarte de posicionamento pode ser usado numa situação que alguém está realmente numa posição elevada, ao risco de queda, mas ele não pode contar com estes recursos para sua segurança. Aí ele é obrigado a usar de forma conjugada com o cinturão de segurança tipo abdominal, né, e com um talabarte ou algum outro elemento de ligação que seja próprio para retenção de quedas. E só para enfatizar, como esses equipamentos não servem para reter uma queda, eu não sei se alguém já experimentou isso, mas só de você se pendurar suspenso pelo cinturão abdominal já causa um enorme desconforto. Dói, porque ele esmaga, né, essa parte do corpo. Né? O seu próprio peso faz pressão sobre a parte do corpo. Então é dolorido você só ficar suspenso. Imagina então cair. Né? Se a queda for importante, você se parte em dois. Com relação às funções dele, então, você pode usar apenas para posicionamento, ou seja, para permitir que o trabalhador assuma uma posição, né, que o permita ter as mãos livres, uma posição equilibrada, confortável para poder desempenhar a tarefa. O de restrição seria a outra aplicação, mas aí a gente tem um problema. Hoje eu não conheço, não estou a par de todas as marcas, de todos os modelos, de todas as marcas de cinturão abdominal que tem aqui no Brasil. Tá? Mas das que eu conheço, eles não fabricam, eles não projetam para esse cinturão para uso como restrição. Então, o que seria restrição? Né? O trabalhador está de alguma forma amarrado a algum ponto de ancoragem atrás dele, e esse conjunto talabarte e o cinturão abdominal, eles vão restringir o movimento dele. Quer dizer, não permitem que ele chegue numa zona de perigo, numa borda em que haja o risco de queda. Então, eles devem ser usados para que a queda não aconteça. A questão é que a maior parte dos cintos, ou pelo menos os cintos de segurança tipo abdominal que eu conheço, eles só têm os elementos de ligação só nas laterais, é só para o talabarte de posicionamento. Não tem uma conexão, por exemplo, centralizada atrás, onde você poderia colocar, então, esse talabarte de restrição. Então, eles são pensados em posicionamento, não em restrição. Tá? Estou dizendo que eu não conheço, não quer dizer que a gente não tenha isso no Brasil. Tudo bem? Bom, a NBR 15835, então ela vai trazer, como as demais normas, todos os requisitos de qualidade, de características técnicas desses equipamentos e também os métodos de ensaio. Tá? Para essa norma, vocês vão encontrar um resumo didático lá naquele conjunto da Animaseg. Eu tenho um vídeo neste canal aqui em que eu falo sobre cinturões de segurança e aproveito para falar também dos cinturões abdominais e dos talabates de posicionamento. Não é um vídeo muito longo, e aí eu mais do que falar, eu faço lá uma pequena demonstração do uso desses equipamentos. Tá? Vale a pena conferir. NBR 15836. É a norma técnica que trata dos cinturões de segurança tipo paraquedista.
E daquele conjunto de normas que foram publicadas em 2010, eu acho que foi a que gerou a maior e mais longa controvérsia a respeito dos equipamentos de proteção individual contra a queda de altura. Vamos lá, o mercado teve acesso, algumas pessoas do mercado tiveram acesso à norma, né? Essa 15836. Muito bem. E aí, no meio de um monte de informações que são incompreensíveis para a maioria de nós, ali aparece um elemento que é comum e compreensível a todo mundo, que é o tal manequim com massa de 100 quilos. E assim, no meio de tudo aquilo lá que é difícil de entender, alguém falou, pô, isso aí eu sei o que é. Olha lá, um manequim de 100 quilos. E aí surgiu uma interpretação que até aparece, né, num primeiro momento até lógico, que é o seguinte, não, peraí, então se os cintos hoje são testados com um manequim de 100 quilos, eu não posso botar alguém de 120 para usar esse cinto, porque eu não sei o que vai acontecer, né? Já que ele foi testado e certificado para 100 quilos, né, eu não vou botar alguém mais pesado. E aí surgiu essa controvérsia dos 100 quilos. Né, com muitos profissionais e empresas, né, determinando então que pessoas com mais de 100 quilos não podem trabalhar em altura ou não podem usar um cinturão de segurança. E isso sempre esteve errado. Isso é um grande engano. Eu sei que pode parecer num primeiro momento óbvio, mas assim, que está faltando um monte de fatores nessa história. Né? O peso, né? A massa, ele é um fator importante no resultado de uma queda? Ele é, mas sozinho não define nada. Sozinho não. E aí, olha só, se alguém que tem acesso à norma, que faça uma leitura e consiga interpretá-la, a primeira coisa que vai descobrir numa leitura atenta, ou deveria ter sido isso desde o começo, é que a norma, ela não está testando o cinturão de segurança com uma determinada massa. Não é dessa forma que o cinto está sendo testado. Ele é testado com força, não com massa. E aí você, lendo a norma, você vai perceber que existe ali uma sequência de ensaios diferentes que vão submeter o cinto a forças que vão de 1.000 a 1.500 quilos de força. É isso mesmo. Então, são vários ensaios, tá? Estáticos, dinâmicos. Aí vamos à questão do ensaio dinâmico. O que é o ensaio dinâmico? É você gerar uma queda. Existe uma configuração de ensaio, de teste, que tem que ser respeitada, que foi desenvolvida pelos europeus e depois aproveitado para as normas brasileiras, ok? Como eu falei, existe ali uma determinação de como esse ensaio deve ser configurado, mas a norma não se justifica. Ou por que o ensaio é feito com aquela configuração. Não tem. Foi por curiosidade de fabricantes brasileiros, ou de laboratórios aqui do Brasil, que aí deu para a gente vislumbrar qual era a intenção dos europeus quando configuraram o ensaio dinâmico daquela forma. E como é que é? Bom, exige-se então que o cinto seja vestido num manequim com massa de 100 kg. Exige-se que se use um talabarte com comprimento de 2 metros, confeccionado com um tipo de corda que é muito específica, chamada de corda dinâmica, que é uma corda com mais elasticidade e maior capacidade de absorção de energia. Tá? Então, o cinto é vestido num manequim com massa de 100 kg, usa-se então um talabarte de 2 metros, confeccionado com corda dinâmica, né? E essa queda tem que acontecer com o fator de queda 2. Então, se o talabarte tem 2 metros, significa que a queda tem que ser de 4 metros. Então, o manequim tem que cair 4 metros, ok? Tá. Na norma, não exige que se faça testes de força, que você meça a força do resultado dessa queda. Você apenas faz isso, né? Configura o teste assim, faz a queda, né? E aí você vai avaliar se o cinturão vai ou não conseguir reter esse manequim de 100 kg. Muito bem. Mas por curiosidade, né, alguns laboratórios e fabricantes fizeram a medição de força nesse teste e descobriram que a força que o cinto tem que suportar no momento da retenção dessa queda, nestas condições, se aproxima da resistência do corpo humano, que é de 12 kN ou aproximadamente 1.200 kg. É isso. O cinto, então, ele vai suportar, nesse ensaio, com essa configuração, uma força igual ou próxima a 1.200 kg. Aí deu para compreender, então era isso que os europeus queriam quando configuraram
esse ensaio dessa forma. Uma massa de 100 quilos, um talabarte de 2 metros com corda dinâmica e um fator de queda 2. Era isso que eles queriam. Essa configuração de ensaio, ela não pode ser reproduzida na vida real. O que eu quero dizer com isso assim, você não pode submeter uma pessoa às mesmas condições ao qual eu sinto submetido no laboratório. Porque 1.200 quilos para uma pessoa é muito. Ok? É muito. Então, você vê como a falha de interpretação, quer dizer, a falta de conhecimento, o mesmo deixar de ler a norma, né, trabalhar só com fragmentos dela, ou a dificuldade de interpretar a norma, gera esse tipo de confusão. Então tinham empresas e profissionais, né, determinando dentro das suas plantas que ninguém com mais de 100 quilos pode trabalhar em altura, porque por uma interpretação limitada, equivocada, dos requisitos da norma da 15836. Tá? Então, por isso que é importante não só a gente ter, sempre quando possível, né, ter acesso à norma, né, fazer uma leitura atenta e muito provavelmente ter que pesquisar para interpretar ali o que aqueles requisitos querem dizer. Né? E aí sim, fazer uma seleção do que é aplicável no dia a dia. Olha, eu tenho que me preocupar com isso, eu tenho que dar atenção àquilo outro. As indicações que eu dei de material de estudos aí no tópico anterior, né, o e-book, os 100 quilos, né, os meus vídeos que estão aqui no canal, né, no meu canal do YouTube, né, inclusive destacando esse penúltimo vídeo que eu falo sobre as forças envolvidas na retenção de uma queda, né, tudo isso também ajuda muito a entender sobre o uso do cinturão de segurança. Tá? Quais são os limites, quais são as preocupações reais que a gente deve ter quando a gente usa de um sistema de retenção de queda com esse tipo de equipamento. Tá? Também naquele conjunto da Animaseg tem um caderno que vai estar tratando especificamente da 15836, tá? Cinturão de segurança tipo paraquedista. Tudo bem? Tem também uma coisa que até então eu não tinha mencionado, mas eu também produzi sob encomenda da MSA do Brasil um pequeno manual que fala da seleção e uso de EPIs de segurança, né, de EPIs individuais de segurança contra proteção de queda. Tá? Isso daí você vai encontrar então no site da MSA. Eu coloquei o link também no meu site. Então se você entrar lá no meu site, tá, vai estar a relação de todas as minhas obras e tem um link para a página de download da MSA. A MSA vai exigir que você faça lá um cadastro, que você coloque os seus dados para ter acesso ao download. Tá, ok? Mas então esse material da MSA é mais um que eu indico como material de estudos para quem precisa ter o domínio do conhecimento básico e essencial para os sistemas de proteção contra a queda de altura. A NBR 15837 ela vai tratar dos requisitos de qualidade e das metodologias de ensaio dos conectores. Né? E o que são esses conectores? São os mosquetões, malhas rápidas, aqueles ganchos MGO. Okay? Embora não seja um equipamento individual, né, mas ele compõe os equipamentos individuais. Então era necessário, né, para que depois o conjunto, né, por exemplo, um talabarte de retenção de quedas, que vai ter esses conectores nas suas extremidades, um conector que é usado num trava-quedas, já que eles compõem os equipamentos de proteção individual, era necessário então ter uma norma que tratasse das características técnicas e dos métodos de ensaio para aquilo que a gente chama de conectores, tá, ok? Então, é a 15837. Nas normas ilustradas da Animaseg, tem um caderno que vai tratar dessa norma. Dentro do CB32, uma outra norma que tem muita relevância, mas como muita coisa aqui no Brasil também, ela tem menos influência nas rotinas de trabalho do que deveria, é a NBR 16325. A 16325, ela funciona quase como uma capa, o início, né, do conjunto de normas que tratam das ancoragens. Ela foi publicada antes de que o anexo 2 do atual texto da NR35, né, que trata de sistemas de ancoragem, fosse publicado. Inclusive, eu soube que
a comissão tripartite que criou, né, o anexo 2, né, 85, teve um cuidado, né, teve uma sinergia ali com a comissão de estudos que formou essa 16325. Tá? Essa norma também causa um pouco de confusões, porque essa norma, a 16325, ela é dividida em duas partes. Né? Então são dois textos, embora sobre o mesmo número, né, 16325, mas você tem parte 1 e parte 2. O que ela trata é daquilo que é considerado de dispositivos de ancoragem. Né? Então, assim, ela não é uma norma que oriente sobre o projeto ou instalação de sistemas. Ela trata de dispositivos de ancoragem. E aí ela divide os vários dispositivos de ancoragem em 4 grupos. Então a primeira parte, ela aborda 3 desses grupos, que é o tipo A, tipo B e tipo D. E o tipo C, que trata das linhas de vida, as linhas de segurança flexíveis, aí ela deixou como um texto à parte. Então a parte 2 trata só do dispositivo de ancoragem tipo C. Vamos lá. Então, primeira confusão que precisa ser esclarecido, tá? Isto aqui não é uma norma sobre sistemas de ancoragem. Então vai tratar de dispositivos que vão formar o sistema de ancoragem. E o que deixa ainda mais confuso nisso daí é porque você tem, por exemplo, um dispositivo tipo C ou tipo D, que ele é formado por um conjunto de componentes. Aí fala, mas peraí, quando você tem várias partes que se somam para dar uma função ao conjunto, isso chama sistema, né? Os dispositivos de ancoragem denominados tipo C ou tipo D, né, são linhas de segurança, linhas de vida, que envolve ali um monte de elementos. Mesmo assim, quer dizer, apesar de a gente, em tese, nós podemos considerar como sistema, mas é tratado como um dispositivo. Aí a justificativa que eu recebi é que, embora os dispositivos tipo C ou tipo D, né, e realmente eles sejam compostos por vários componentes, ainda assim não tem tudo para ser considerado um sistema de ancoragem. Porque a norma não vai abordar, por exemplo, a superfície, o substrato onde tudo isso vai ser colocado. Assim como também os elementos de fixação. Né? Como é que então o tal dispositivo de ancoragem, os componentes que formam lá o dispositivo tipo C ou tipo D, né, que são as linhas de vida, né, como é que eles vão ser fixados sobre essas superfícies? Então isso também não é contemplado pela norma. Okay? Então por isso que é tratado como dispositivo e não como sistemas. Né? O que eu vou comentar já, né, daqui a pouquinho eu já estou comentando, é que entre as normas novas, entre os projetos de norma, quer dizer, entre aquilo de novidade que está sendo produzido, vai ter uma que vai tratar de sistemas. O que é importantíssimo para nós. Tá? É importantíssimo. Agora, independente desta confusão, né, a 16325, que está dispositiva, ela realmente é importante. Né? E aí eu deixo a dica. Tá? Me deu um baita trabalho. É um manual que tem 100 páginas, ok? Me deu bastante trabalho porque eu tive que estudar, eu tive que compreender, conversar com muita gente, entrevistar profissionais do mercado, para poder oferecer para vocês uma obra o mais didática possível de um assunto que é bastante complexo, que são ancoragens. Então esse manual é um manual sobre sistemas de ancoragem. Ele está lá no meu acervo, é entrar lá no meu site, clicar no arquivo, fazer o download e você tem um manual disponível para estudo. Até aqui a gente já passou por uma lista razoável de normas técnicas que vão tratar dos requisitos de qualidade, das características técnicas e das metodologias de ensaio de equipamentos. Né? Então especifica quais são as características e como é que você vai testar esses equipamentos para avaliar a confiabilidade deles, né? E a conformidade dele com os requisitos da norma. Tudo isso dentro do CB32. Ainda dentro do CB32, eu vou trazer aqui uma norma que tem uma abordagem diferente. Embora ela trate de equipamentos, mas não da mesma forma que as normas anteriores. Enquanto as outras normas, eu afirmei isso mais de uma vez, né, elas são dirigidas para quem projeta, fabrica e testa equipamentos,
A norma que eu vou trazer agora, ela já tem o foco nos usuários, que é a NBR 16489, que é uma norma que foi publicada em 2017. Então não é uma norma antiga. Também não é tão recente, né? Já temos aí quase uns 5 anos de existência dessa norma. E ela é muito pouco referenciada. Antes de 2017, ainda no processo de elaboração dessa norma, eu não participei da comissão de estudos, mas eu acompanhei a produção dessa norma à distância, né? E eu tive acesso aos textos do que estava sendo produzido pela comissão de estudos. Quando eu li esse texto pela primeira vez, e já era um texto extenso, eu me animei, eu falei, caramba, essa norma, quando for publicada, ela vai se tornar um divisor de águas no Brasil. Porque, eu vou explicar por que desse meu entusiasmo. Nós ainda patinamos, né, nessa definição do que é essa tal comprovada proficiência. Porque tudo que nos ofereceram até agora, como esclarecimento sobre essa tal proficiência, é a soma de experiência e conhecimento. Tá, legal, né? Mas que experiência é essa que eu devo exigir de alguém, por exemplo, que vai atuar como instrutor de trabalho em altura? Ou que vai ser um gestor das rotinas de trabalho em altura? Com relação ao conhecimento, o que eu tenho que exigir dele? Porque eu sei que talvez para alguns essa pergunta pareça meio tola. Eu falei, como assim? Não, ele tem que saber o que é um cinturão, um talabate ou um trava-quedas, que normalmente é o que as pessoas sabem, se limitam a isso. Só que o assunto trabalho em altura é muito complexo. É muito complexo. Tanto que uma norma, ela é objetiva, né? Ó, nessa situação a recomendação é usar isto, né? Nessa situação deve-se, né, ou recomenda-se usar isto ou aquilo, né? Então ela é bastante objetiva. Mesmo assim, é uma norma de 158 páginas. E ela é limitada só a soluções de proteção individual, ok? Então, assim, o assunto trabalhador é muito complexo. E a gente tem muito poucas pessoas aqui no Brasil que realmente têm um bom domínio sobre esse tema. Tá? Bom, enfim, pelo menos quando eu li esse primeiro texto de norma, eu pensei assim, bom, com relação à proteção individual, agora a gente tem aqui uma referência. Agora eu tenho no que me basear para exigir, por exemplo, de conhecimento de alguém que vai atuar como gestor ou que vai atuar como instrutor nessa área. Eu tenho, por exemplo, no que se basear para, por exemplo, aplicar uma avaliação sobre um profissional que está se propondo a ser um instrutor do tema de trabalho em altura. Então, eu fiquei com grandes expectativas de que essa norma tivesse uma grande repercussão e que fizesse uma grande diferença nas rotinas de trabalho em altura. Como eu estava distante da comissão de estudos, né, eu tinha lá lido uma das últimas versões e tal, e depois não abordei mais o assunto, não conversei mais com ninguém e não ouvi ninguém mais falar dessa norma. Então passou-se um tempo, eu já estava um tempo fazer isso, olha, é estranho, eu não ouvi falar da 16489, né? Será que não publicaram? Será que ainda não conseguiram terminar a elaboração dessa norma? Aí eu falei com algumas pessoas, né, da minha rede de relacionamentos, perguntando, e aí, e a norma, ela foi publicada? Depois falaram, foi, ela foi o ano passado. Foi? Mas eu não ouvi falar nada, porque normalmente quando sai alguma coisa importante, isso corre pelas redes sociais, assim, né? E eu não ouvi falar nada. E aí eu falei com mais pessoas perguntando, e aí, tá bom, agora eu sei que ela foi publicada aí há meses atrás. Teve alguma repercussão? Para todo mundo que eu falei, não. Ou seja, não foi uma norma comentada. Não foi uma norma que chamou atenção aqui no Brasil. Impressionante, né? Uma norma desta importância, né, e ela não repercutiu no mercado. Recentemente, né, a questão de semanas atrás, eu fiz o seguinte, eu fiz uma postagem nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, perguntando para as pessoas se elas sabiam que norma era essa. Então eu fiz uma arte colocando a capa dessa norma, 16489, né? E aí eu pergunto para as pessoas, eu começo, né, essa postagem perguntando se conhece e depois eu faço algum comentário sobre ela. E aí deu para perceber que muita gente não sabia da existência dela. Apesar de ser uma norma, então, que para muitos é novidade, ela está neste momento sendo revisada.
Tem quem do mercado que foi um pouco crítico, dizendo assim, olha, eu não sei se precisava neste momento mexer nessa norma novamente. Tá? E aí, assim, se vocês estão estranhando que essa norma não é tão antiga e já está sendo revisada, é que assim, por um padrão, a ABNT recomenda que a cada 5 anos as normas sejam revisadas. Isso não é uma obrigação. Então você tem lá um comitê, uma comissão que vai avaliar se uma norma que está vigente, se ela de fato precisa mesmo passar por um trabalho de revisão. Mas pelo padrão, você vai considerar essa revisão a cada 5 anos. Né? E é o caso dessa. Né? E aí a comissão que estudou isso entendeu que sim, que valia a pena retrabalhar essa norma. As justificativas para trabalhar seriam, primeiro, a correção de alguns erros mesmo que passaram, né, no primeiro texto, então que vale fazer essas correções, e alguns outros ajustes, até por algumas coisas que geraram alguma queixa. Então, a pedido de parte do segmento, do empresariado, que era rever o uso do termo deve ou deve-se. Né? E aí pensar se em algumas partes, alguns trechos dessa norma, não deveria ser substituído por convém ou recomenda-se, para que seja usada uma expressão menos impositiva ou obrigatória. E aí, então, esses seriam os estímulos, né, para estar agora revisando essa norma. Como ela é muito grande, e o tempo da comissão, e a comissão de estudos está tratando disso, ela está se dividindo com a criação de um outro projeto, né, então ele só tem metade do período para lidar com ela, aí que diz que vai levar um bom tempo aí para eles concluírem essa revisão. Né? Assim, ainda sem uma previsão de quando é que esse novo texto, essa versão revisada, estaria disponível, pronta para ser publicada. Ok? As últimas 3 normas vigentes que eu vou comentar aqui nesse vídeo são normas que estão sob a responsabilidade, né, estão incluídas no Comitê Brasileiro 99. Esse CB 99, ele trata da qualificação e certificação de pessoas. Então, dentro desse Comitê Brasileiro, nós temos 3 normas aqui que têm relevância para o tema desse vídeo. Eu vou agora, nesse momento, agrupar 2 delas, já que elas têm uma relação direta entre si, uma complementa a outra. As 2 normas que vão ser comentadas agora são normas que tratam de uma especialidade dentro do trabalho em altura que é chamado de acesso por cordas. E eu não sei se você que está aí me assistindo agora, se você sabe o que é isso. Esse padrão já está no Brasil há muito tempo, né? Já há muitos anos nós temos vigente as normas técnicas que tratam dessas rotinas. Em 2014 nós tivemos a publicação do anexo 1, que também trata especificamente das rotinas de acesso por cordas. Né? Mesmo assim, eu percebo pelo mercado que tem gente que não tem uma compreensão clara do que é isso. Bom, de uma forma simples, numa síntese, né, essa atividade de acesso por cordas é um conjunto de técnicas, de procedimentos que utiliza cordas para chegar até o local de trabalho, seja subindo ou descendo, né, por cordas, usar as cordas para se posicionar, né, para executar a tarefa, executar o trabalho, né, e também usando de cordas para garantir um sistema contra proteção, um sistema que proteja contra quedas de altura, ok? Então o acesso, o posicionamento e a segurança, elas são garantidas por sistemas que têm como base o uso de cordas. Tá? No mercado, meio como um apelido, o pessoal costuma chamar esses profissionais como escaladores industriais ou alpinistas industriais. Né? A expressão técnica seria profissionais de acesso por cordas. E essas normas são a NBR 15475, cujo título é Acesso por Corda, Qualificação e Certificação de Pessoas, e a NBR 15595, cujo título é Acesso por Corda, Procedimento para Aplicação do Método. Essas 2 normas técnicas, elas já foram publicadas há muitos anos, né? Adequaram um padrão de procedimento, de técnicas europeu para a realidade nacional, então sempre tiveram muita relevância,
mas foram consagradas em 2014, quando foi publicado o primeiro anexo da NR35, que é acesso por cordas. Tá? Apesar disso, olha só, quer dizer, as normas técnicas são bem anteriores ao anexo 1. Em 2014, esse padrão de procedimentos passa a ser reconhecido, então, pelo Ministério do Trabalho, através do anexo 1 da NR35. Né, vincula, obviamente, obriga, né, o atendimento às normas técnicas. Né, ainda assim, durante muitos anos, muitos profissionais do mercado não entendiam, né, o que era esse tal acesso por cordas. Né. Ele é um padrão que eu sou um fã, e eu gostaria muito que ele servisse como base, como padrão para outras rotinas de trabalho. E aí, só para ter uma ideia do rigor com que ele trata a qualificação dos profissionais, né, a primeira norma que eu citei, que é a 15475, que trata de qualificação, ela determina, então, que esse profissional que vai utilizar como meio o acesso por cordas para desempenhar a sua profissão, quer dizer, pode ser um pintor industrial, pode ser um soldador, pode ser alguém que faz inspeção de equipamentos. Né? Então, aquele profissional que para exercer a profissão dele, ele vai usar como meio o acesso por cordas, ele tem não só que ser qualificado, mas existe na organização das equipes de trabalho níveis diferentes de qualificação. Então, alguém que não domina essa especialidade, né, mas quer passar a utilizá-la, ele vai começar, obviamente, pelo nível 1. O que vai exigir é que ele participe de um curso de 40 horas de carga horária. Na sequência desse curso, ele é obrigado a se submeter a uma avaliação prática, a uma avaliação teórica, né, e se ele demonstrar o aproveitamento mínimo exigido, ele então vai ser certificado. Então é uma profissão certificada. Ele vai ser certificado como profissional de acesso por cordas nível 1. Tá? Bom, existem outros níveis de qualificação. E aí, se ele almeja, né, ascender nesse padrão, aí ele vai precisar completar, no mínimo, 1 ano de atividade, no mínimo 1000 horas trabalhadas. E muito bem, então uma vez que ele já se qualificou e se certificou como profissional de nível 1, ele pode comprovar esse período mínimo de 1 ano, essa quantidade mínima de 1000 horas trabalhadas. Aí ele pode, então, se submeter a um segundo curso, que é o curso de profissional de acesso por cordas nível 2, também com 40 horas de carga horária. Mais uma vez, após o curso, ele vai submeter a uma avaliação teórica, a uma avaliação prática. E se comprovar o aproveitamento mínimo exigido, ele é certificado como profissional de acesso por cordas nível 2. Tá? E aí, se ele quiser chegar a maior qualificação, maior nível de qualificação dessa atividade, aí ele vai ter que comprovar, no mínimo, 2 anos e meio de trabalho como nível 2, ter acumulado no mínimo 2.500 horas trabalhadas como nível 2, para então poder participar do curso de qualificação de nível 3, que aí tem uma carga horária acho que um pouco maior, se não me engano é 48 horas. Tá? Mais uma vez, ele para poder se certificar como nível 3, ele precisa ser avaliado de forma teórica e prática para ser certificado profissional de acesso por cordas nível 3. Norma técnica NBR 16710. É uma norma que trata do tema resgate. Ela é uma daquelas 3 que eu falei que estão incluídas no Comitê Brasileiro número 99, que é o Comitê Brasileiro que agrupa as normas técnicas que tratam da qualificação e certificação de pessoas. Essa norma, a NBR 16710, ela trata do resgate ambiente industrial. Essa norma, como acontece com algumas outras, ela é dividida em mais de um documento. Então, todos os documentos estão sob o mesmo número de norma, que é 16710, porém, essa norma então é dividida entre parte 1 e parte 2. O documento, que é denominado como parte 1, ele vai tratar
da qualificação dos profissionais que vão atuar em operações de resgate. E aí, nessa parte 1, ele traz diferentes níveis de qualificação. Então, no primeiro nível é aquele que você pode aplicar ao trabalhador não especializado, né? Então, aquele que pode atuar numa situação de emergência, mas dentro de muitas limitações, né? Em situações que ele possa contar com recursos que são de fácil operação, né? Em situações em que o acidente não seja de grande gravidade, nem apresente situações de grande complexidade. Os demais níveis já vão exigir um grau de especialização. Tá? E para alguém que pretende ascender nesses níveis de qualificação, aí para cada nível, como acontece, por exemplo, com o acesso por cordas, exige uma pré-qualificação, exige pré-exigências, né, para você ascender de um nível para outro. Tá? Então, isso tudo é tratado na parte 1 da NBR 16710. A parte 2, ela trata dos requisitos para as empresas provedoras de treinamento e para os instrutores. Então ela vai determinar o que vai ser exigido de uma empresa que vai ofertar para o mercado o curso ou os cursos de resgate em ambiente industrial, né, em atendimento a esta norma técnica que a gente está referenciando agora, né, bem como também trazer os requisitos, as qualificações para aqueles profissionais que vão atuar como instrutores em cursos desse tema que é resgate. Okay? Essa é uma norma que já está publicada há alguns anos. Inicialmente, o que me pareceu é que não teve uma grande repercussão no mercado, mas isso pode mudar, né? Já que com essas novas redações das normas regulamentadoras, a exemplo da NR 33, que está para entrar em vigor agora, né? O novo texto, a nova redação está para entrar em vigor agora, no mês de outubro de 2022, né? Que traz, por exemplo, a exigência das empresas terem uma equipe de emergências, exige a capacitação, o treinamento dos membros da equipe de emergências, né, e indica que os detalhes dessa capacitação, desse treinamento, devam seguir as normas técnicas vigentes. Tratando de resgate, a única norma técnica que nós temos vigente aqui no Brasil no momento é essa, a 16710. Tá? Vamos ver o que vai acontecer com a nova redação da NR35, que pode trazer alguma coisa semelhante. E aí, então, esta norma, sendo a única norma de resgate vigente no momento, vai, então, vai tomar uma relevância muito maior do que teve até agora. Como eu comentei no início desse vídeo e ao longo dele, existem, neste momento, 2 projetos de normas técnicas que estão em andamento. Ou seja, estão sendo produzidas 2 novas normas técnicas que têm relação com o tema central desse vídeo, que é trabalho em altura. A primeira que eu quero comentar é uma que tem como base uma norma europeia, que é a EN 365. O projeto de norma brasileiro, né, aquilo que está sendo elaborado aqui no Brasil, por enquanto tem como título Equipamentos do Sistema Individual contra Quedas, Requisitos Gerais para Instruções de Uso, Manutenção, Inspeção Periódica, Reparo, Marcação e Embalagem. Só para nós entendermos a necessidade dessa norma, lá desde 2010, quando foram publicadas uma coleção de normas, de novas normas sobre os equipamentos individuais de proteção contra queda, na Europa já havia uma norma adicional que tratava exatamente das instruções a respeito do uso dos equipamentos. Instruções que deveriam constar das marcações e das instruções, por exemplo, que deveriam constar dos manuais. Na época, as comissões de estudo resolveram então fazer o seguinte: em vez de deixar realmente uma norma à parte só para tratar desses itens, desses tópicos, resolveram pegar partes dessa norma e inserir em cada uma das normas de equipamentos. Tá? Dessas que eu citei, dessas normas que eu citei aqui quando eu abordei o CB32. Tá? Então, a respeito de quais seriam as marcações dos equipamentos, o que deveria constar na embalagem dos equipamentos, o que deveria constar no manual desses equipamentos. Então,
Essa norma, que na Europa era uma norma à parte, ela foi então, parte desse conteúdo foi extraído de lá e foi inserido em cada uma das normas de cada um dos equipamentos de proteção individual contra quedas. É isso que vai se mudar agora. Então o que se vai fazer é alterar isso e deixar então essa estratégia semelhante com o que os europeus adotam. Então vai passar a ser tratado numa norma específica. Sobre o segundo projeto de norma técnica que está sendo elaborado nesse momento, tem a ver com ancoragens. E aí acho que vale lembrar que quando eu comentei a NBR 16325, eu destaquei que ela não trata de sistemas de ancoragem. Ela aborda as características técnicas, ela aborda as metodologias de ensaio daquilo que se considera como dispositivos de ancoragem, né, que vão compor os sistemas. Mas faltam muitas orientações ali para quem realmente precisa fazer o projeto, fazer a instalação, eventualmente os ensaios, a inspeção dos sistemas de ancoragem. E é para suprir essa necessidade que neste momento tem uma comissão de estudos trabalhando numa nova norma técnica que tem como base uma norma britânica que é a BS 7883. A produção brasileira, né, a versão brasileira que está sendo elaborada, redigida nesse momento, ela tem como um título provisório, né, isso sempre pode correr o risco de ter alguma mudança até o final, Código de Práticas, recomendações e requisitos para seleção, projeto, instalação, inspeção e ensaios de sistemas de ancoragem para sistemas de proteção individual contra quedas. Então essa nova norma, que vai ser uma norma grande, né, porque a BS 7883 também é uma norma grande, vai trazer um grande conjunto de orientações, né, de requisitos, né, a respeito dos sistemas de ancoragem. Tá? Para você que chegou até esse ponto do vídeo, né, que dispôs todo esse tempo para assistir esse conteúdo, talvez perceba que apesar de eu ter abordado 17 normas técnicas vigentes, apesar de ter apresentado 2 projetos de normas, né, que estão em produção, né, mesmo considerando que até 2024 nós vamos ter aí, no mínimo 19 normas técnicas relacionadas com o tema trabalho em altura, alguma coisa pode ter ficado de fora, tá? A ideia era dar um panorama para quem hoje trabalha com gestão, com treinamento, né, para quem está envolvido com trabalho em altura, é dar um panorama da quantidade e diversidade de normas técnicas que nós temos que tenham relação com o trabalho em altura. Tá? Se você gostou desse conteúdo, se ele é útil para você, eu acho que vale lembrar que a produção desse vídeo ele foi possível porque eu pude contar com um patrocinador, que nesse caso é a Ranger SMS. E uma forma de todos vocês estimularem a produção de novos vídeos, de ter acesso a mais conteúdos como esse, é prestigiando esses patrocinadores. Tá? Então, quer colaborar, né, se sente agradecido por ter acesso a esse tipo de conteúdo, prestigia então a Ranger SMS. Né? Entra no site deles e vai conhecer os produtos e serviços que eles dispõem. Tá? Bom, eu agradeço a sua audiência, né? Agradeço por você ter disposto de tempo para conhecer o conteúdo desse vídeo, né? E eu espero que em breve estar aqui de novo para te oferecer mais um vídeo, né, de conteúdo técnico e didático.